Bom, agora a gente vai para uma pauta super bacana, porque a gente vai falar de uma síndrome e de um transtorno que eu, na verdade, desconhecia. No final, para mim, era tudo a mesma coisa, TPM, TPM, TPM. O que você tem? TPM. Só que não. Algumas mulheres podem estar passando por isso e, de fato, precisa de uma ajuda e a gente primeiro precisa ter um diagnóstico para entender a respeito dos sintomas e conseguir diferenciar da tal da TPM. Eu estou falando do transtorno disfórico pré-menstrual, a sigla TDPM. E aí a gente vai conversar hoje com ele, mais uma vez, psicoterapeuta e psicólogo César Bueno, bem-vindo. Como vai, querido? Tudo bem? Tudo ótimo, Prazer tê-lo aqui. A nossa ginecologista, a doutora Patrícia Brett, sempre Tudo querida. Bem? Uma simpatia, bem-vinda. Obrigada, viu? Carol. Prazer tê-la aqui. Fiquem à vontade. Quem quiser, manda perguntinha no @VocêBonitaTV e mandem depoimentos também que a gente coloca ao vivo, até para que a conversa fique mais ampla e a gente possa ajudar. Doutora, eu vou começar com você. Queria que você explicasse, então, e nos desse esse universo. Eu desconhecia, para mim, todo e qualquer sintoma. Quando a gente fala da angústia, de um chorinho, né, ou até de muito brava, os seios doloridos, uma melancolia, sem estar grávida, porque grávida também te passa muito desses sintomas, então tirando aí o período de gestação, para mim era tudo TPM. Como assim não é? Pois é, Carol. A TPM, ela está presente em 75% das mulheres tem a TPM. Tá. Só que em alguns casos, e por sorte, no percentual muito menor, que é 2, no máximo 10% das mulheres, esses sintomas são muito fortes. Então, aquela mulher que não quer trabalhar, que fica muito irritada. Eu já tive casos de paciente que arremessava xícara no marido no período menstrual. Então, isso aí já está fugindo da normalidade. Então, isso é um quadro mais severo e que às vezes pode colocar até em risco a vida da mulher. Sim. Então, até esses casos de suicídio aumentam nesse período de oscilação hormonal e pode aumentar aí a incidência nessa fase. Então, existe a TDPM, mas numa conversa que a gente estava ali nos bastidores, a gente tem que tomar muito cuidado, Carol, para não rotular a paciente. Que hoje parece que tem sigla para tudo. E tem aquelas das não siglas, né? O que merece é talvez, isso fugiu do controle. Num período de 30 dias, 15 eu fico na caverna, não quero ver ninguém, eu tô perigosa. Isso tem que merecer uma intervenção. Né? Mas existe essa entidade, então é a TPM muito mais severa, com sintomas muito mais pronunciados e que podem inclusive agravar condições de saúde da paciente. Cai a imunidade, cai essa oscilação de humor, com sintomas psiquiátricos mais acentuados e nesses casos sim merece uma intervenção mais séria. Antes de ouvir suas dicas, que eu sei que você tem várias muito legais, é de fato pela oscilação hormonal que isso acontece? Ou assim, é nível de progesterona que é mais alto, predisposição daquela paciente, né? Porque se a gente vê que o número é menor, então, mas o que faz, né? Às vezes até o meio que ela atua, o tipo de profissão, tudo isso a gente leva em conta? Com certeza influencia. Então, situação de estresse, sono, alimentação. Então, pacientes em privação de sono, elas ficam até mais violentas. O próprio animal já fica, né? Então, quem dirá a mulher. E quando a gente fala do ciclo menstrual, tem uma comparação que eu até gosto de fazer. A primeira fase, que é a fase que a mulher está sedutora, que ela está entrando no período fértil, ela tem que cativar o parceiro. Então, estrogênio, ela é lá a diva. A segunda fase, que é a fase de predomínio de progestação, que é a progesterona, é o capetinha. Já engravidei mesmo, morra, homem. Agora some daqui. Entendi. E aí, assim, a gente consegue perceber, então, que a progesterona, que é o hormônio feminino, faz aí esse giro, né? Faz esse giro. E para as pacientes que têm uma predisposição, uma queda de neurotransmissor, isso de fato existe, é uma doença real, mas ela é muito grave. Então, paciente que tem uma queda de neurotransmissor, como a depressão severa, não levanta da cama. Isso é diferente de uma situação, tive um rompimento do emprego, do namoro, estou deprimida. Isso é uma crise da vida. Agora, a doença, de fato, ela existe. E quando nós temos histórico na família, isso também pode aumentar a predisposição. Então, e isso piora ainda mais nesse período pré-menstrual, originando aí o que é, então, rotulado hoje como a TDPM. Que é uma TPM avançada. Já já a gente vai colocar os sintomas da TPM e da TDPM para vocês terem aí uma ideia que realmente é diferente. Vamos às suas dicas. Quando você pega uma paciente assim que chega com essa queixa, e poucas pacientes às vezes têm coragem de chegar.
né? Isso também é um outro problema. Sabem que o negócio está complicado, que está atingindo a qualidade de vida, que está prejudicando o ambiente de trabalho, mas não procuram ajuda. Então, como é que você recebe uma paciente dessa? É até interessante você falar, elas não buscam, mas às vezes buscar uma identificação, como acabamos de falar, é mais saudável, porque eu tenho uma desculpa para alguns comportamentos que muitas vezes são indevidos. Também. Falar, eu tenho transtorno, gente, fui diagnosticada, vocês vão ter que todos entender que eu sou com transtorno. Na verdade, sou transtornada, vamos dizer assim, sou transtornada. Mas, de fato, o transtorno disfórico, ele baixa realmente as capacidades de gerenciar o humor. São duas características muito importantes que aparecem, o humor e a irritabilidade. Então, gerencia-se, sim, processos insuficientes, às vezes, na relação com o marido, na relação com o trabalho. Tá. E o ambiente, ele tem grande influência. Você perguntou, 2% corresponde à genética nesse processo. 98% está ligado ao que você come, ao lugar que você está e principalmente à maturidade, que é o que a gente trabalha dentro de uma sessão de psicoterapia. Para lidar com aquilo. Exatamente. Com o processo interno, com o mundo interno, com aquilo que está acontecendo no mundo interior de quem chega com esses transtornos. E são vários, né, sintomas que podem ser gerados. Mas mais do que identificá-los, que é o que eu digo, se você está passando por alguns, a gente vai falar sobre os sintomas, é mais importante você entender onde você deseja chegar. Esse amadurecimento no processo das suas emoções, da gestão desses conflitos, como a doutora disse, tem uma fase a qual eu estou com hormônios positivos, que eu estou sedutora. Então, a gente consegue acessar as estratégias de pensamentos, de sensações, de emoções daquela fase e ter, assim, uma melhor qualidade nas relações e comigo também no processo. E até, gente, o César é psicoterapeuta e psicólogo, mas você trabalha com neurolinguística, que uma vez a gente comentou aqui. Sim, né? A estrada que eu tenho é a programação neurolinguística e a neurociência. São as... Pra gente chegar, claro que aqui é pra ajudar. Só que aí, antes de colocar ainda os sintomas, que eu quero fechar com isso, doutora, a gente pode entrar com medicação nesse caso, porque eu já ouvi muitas mulheres dizendo que hoje fazem uso da pílula anticoncepcional simplesmente para terem um equilíbrio no mês, assim. Então, não é uma questão que estão prevenindo gestação ou outra qualquer coisa, ovário policístico, enfim. A queixa eu fico muito nervosa no momento da TPM, eu preciso equilibrar e aí usar a pílula. Olha, é difícil, né? Eu até lamento quando entra numa fase tão inicial com uma medicação hormonal só para essa finalidade. Hoje nós vivemos algumas realidades e para você conseguir tratar adequadamente uma paciente como essa, a gente precisa de tempo. É verdade. Que nem sempre o profissional de saúde tem. Então, muitas das vezes, não estou desmerecendo ninguém, eu acho que tem que ter intervenção, mas toma pílula e é mais fácil. Mas até chegar no anticoncepcional, tem medida comportamental, então alimentação, atividade, o próprio trabalho do nosso colega, ele faz uma atividade incrível com as pacientes, rever toda a questão de alimentação e talvez numa falha dessa primeira opção de tratamento, aí sim partir para um tratamento medicamentoso. Tá. Até porque, Carol, eu tenho muito receio de pílula a longo prazo. Eu acho que ela traz alguns outros malefícios, inclusive a redução da libido. Então, baixa testosterona. A testosterona baixa quando eu uso pílula. Então, tá lá, mas diminui pique de treino, celulite, libido, disposição, que são situações muito interessantes que a testosterona traz para a mulher. Então, será que eventualmente eu medicar, eu não estou piorando outra coisa? E da mesma linha, o antidepressivo. Tem mulher que só dorme. Também não briga com ninguém, né? O marido deve achar ótimo. Mas... Não interage, ela fica sedada o tempo inteiro. Então, como primeira opção, ter tempo. Então, olha, se não vamos acompanhar mais de perto, começa a fazer atividade física regular, preste atenção no que você está comendo, vamos tentar um acompanhamento com uma terapia em conjunto e numa falha, aí sim medicar. Medicar, tá aí. Eu vou colocar então os sintomas, gente, aí se a gente puder, a gente deixa até no nosso Instagram para vocês terem uma ideia e identificar. Então, da TPM, olha lá que bonitinho. Cólicas, eu acho as menininhas que eles fazem bonitinho. Inchaço, dores de cabeça, dores nas mamas, fome em excesso, acne, vontade de urinar, insônia, ansiedade, que são coisas aí que a gente conhece bem, né, meninas? Agora, olha os sintomas do transtorno: depressão, melancolia, irritabilidade, desânimo, descontrole emocional, choro, ira,
distúrbio de apetite e insônia. Então, imagino que o transtorno ele pegue tudo aquilo da TPM, mais estas coisas extras. Então, imagina que difícil viver com essa dificuldade, sabendo hoje que a gente tem uma rotina ampla, que a gente tem que dar conta das coisas em casa, que a gente tem que dar conta das coisas no trabalho, que a gente tem que educar filho, que a gente tem que ser boa esposa. Ui, cansei, também, não é? Então a gente entra numa bolha e agora eu queria fechar assim, tem que fechar, né, Glaucia? Ah, esses papos são tão bons, eu acho que a gente ajuda tanta gente, mas a gente tem nosso tempo. Qual é a sua dica, assim, para quem se identificou com um papo agora? Claro, procure ajuda, mas o que você diz aí que é imediato? Legal. Primeiro, entender que são 15 dias. Se você tem esses sintomas e ele permanece depois do quadro menstrual, a gente está falando de um outro quadro. Nesse caso, primeira coisa, buscar, tem várias hoje vários tipos de terapia breve. Com uma sessão de hipnose ou de PNL, você pode reorganizar o seu quadro interno, e eu falo dentro desse quadro, resiliência emocional. Resiliência. É como um elástico. O elástico, você estica, ele volta, como você vai estar no dia a dia, com a capacidade de retornar ao seu estado original, independente do desafio que vai estar passando, e controlar os dois principais quadros, que é a ira, esse descontrole, e às vezes pensamentos de desesperança ou de desmerecimento. Você falou a frase do momento, resiliência. Resiliência. Né? Aí a gente encerra a pauta assim, calma, tranquilamente. Vou agradecer, doutora. Obrigada, sempre um prazer tê-la aqui. Carol. Com um trabalho muito bacana, uma super ginecologista. Eu vou deixar para vocês o contato, que é o Instagram. @doutora, abreviado, Patrícia Bretz, o Bretz, B-R-E-T-Z no final, doutora abreviado Patrícia Bretz. E o trabalho do nosso psicólogo e psicoterapeuta César Bueno, PNL. @César Bueno, PNL. Tem um telefone que é o 4837-5622. 4837-5622. Espero vocês para uma próxima oportunidade. Obrigada, viu? Obrigado. Para ajudar muita gente, bom. não é? Obrigada, Beijo. tá?